Jesus Ben Sáfias. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus. Youssef Ben Matatias, que nesta altura teria uns 30 anos de idade, é enviado para a Galileia com poderes de general. Mais tarde, este Youssef Ben Matatias mudaria o nome para Flávio Josefo. Josefo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus e na sua autobiografia. Eu pertencia à aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Quando a rebelião dos judeus estourou na Galileia, fui enviado para lá com poderes de comandante em chefe, ou general, de modo a pôr ordem no processo revolucionário. Na Galileia, em Tibérias, eu conheci Jesus Ben Sáfias. Inicialmente este homem era líder de um bando de marinheiros, seriam pescadores, e pobres, mas pouco depois já se encontrava como principal magistrado de Tibérias. Uma das principais cidades de Galileia era Tibérias, junto ao lago de Galileia. Nessa cidade havia um palácio que havia sido construído por Herodes Antipas. Uma das ordens que eu trazia de Jerusalém era a destruição do palácio de Herodes em Tibérias, porque este palácio continha símbolos pagãos. No entanto, para meu desagrado, Jesus Ben Sáfias, que era líder de marinheiros e pobres, chegou primeiro e já tinha incendiado o palácio. Para além disso, este Jesus e o seu grupo massacraram muitos gentios de Tibérias. Depois cheguei a Séforis, a capital da Galileia, mas os habitantes desta cidade desconfiaram do meu propósito e pediram a Jesus Ben Sáfias para me apanhar. Apercebi-me disso e, numa reviravolta, capturei Jesus. Os seguidores dele fugiram. No entanto, fui magnânimo com Jesus e libertei-o, dando-lhe uma segunda oportunidade. Algum tempo mais tarde, Jesus Ben Sáfias, agora como principal magistrado de Tibérias, acusou-me de traição e instigava a minha captura e castigo. Entretanto, em Roma, Nero comissiona Flávio Vespasiano para ir conter a revolta na Judeia e na Galileia. Vespasiano começaria a sua operação na Galileia com o seu filho Tito. Quando Vespasiano chega à Galileia, a primeira cidade que reconquista aos rebeldes é Tibérias, a cidade onde Jesus Ben Sáfias era magistrado. Jesus Ben Sáfias foge para a Tariqueia, mas a cidade é reconquistada por Tito, filho de Vespasiano. Desconhece-se o que aconteceu a seguir a este Jesus. Um pouco mais tarde, Youssef Ben Matatias é preso e rende-se a Vespasiano e Tito. Youssef conquista a amizade de Vespasiano e Tito e passa a ser conselheiro e intérprete destes. Mais tarde mudaria o seu nome para Flávio Josefo. Deixamos aqui para referência o capítulo 12 do livro Vida de Josefo. Enviei mensageiros ao Senado de Tibérias e solicitei que os principais homens da cidade viessem a mim. Quando eles vieram, eu disse-lhes que lhes fui enviado pelo povo de Jerusalém como um legado, junto com esses outros sacerdotes, a fim de persuadi-los a demolir aquela casa que Herodes o Tetrarca havia construído ali e continha figuras de criaturas vivas, embora as nossas leis nos proibissem de fazer tais figuras. E eu desejava que eles nos dessem permissão para o fazer imediatamente. Mas por um bom tempo, Capelos e os principais homens da cidade não nos deram licença, mas foram por fim inteiramente dominados por nós e induzidos a ter a nossa opinião. Assim, Jesus, filho de Sáfias, um dos que já mencionamos como o líder de um tumulto sedicioso de marinheiros e pobres, nos precedeu e levou consigo certos galileus, e depois pôs fogo ao palácio, pois achou que deveria conseguir muito dinheiro com isso, porque viu que alguns dos telhados eram folhados em ouro. Eles também saquearam grande parte da mobília, o que foi feito sem a nossa aprovação. Depois de termos conversados com Capelos e os principais homens da cidade, partimos de Betamaus e fomos para a Alta Galileia. Mas Jesus e o seu grupo massacraram todos os gregos que eram habitantes de Tibérios e tantos outros quantos que eram seus inimigos antes do início da guerra. Fica também como referência o capítulo 22 da vida de Josefo. Mas os habitantes de Séforis, tendo decidido continuar em sua fidelidade aos romanos, temeram que eu fosse até eles. Assim, eles enviaram Jesus, o capitão dos ladrões que estavam nos confins de Ptolomais, e prometeram-lhe dar muito dinheiro, se ele viesse com aquelas forças que tinha com ele, que era em número de 800, e lutasse connosco. Consequentemente, ele cumpriu o que eles desejavam, conforme as promessas que lhe haviam feito, e estava desejoso de cair sobre nós de surpresa. Então ele solicitou permissão para me vir saudar. Depois de lhe dar essa permissão, que fiz sem o menor conhecimento das suas intenções traiçoeiras, ele pegou o seu bando de ladrões e se apressou em vir até mim. No entanto, a sua velhacaria não teve sucesso. Afinal, pois como ele já estava quase se aproximando, um dos que estavam com eles o abandonou e veio até mim e me contou o que havia se comprometido a fazer. Quando fui informado disso, fui ao mercado e fingi não saber nada do seu propósito traiçoeiro. Levei comigo muitos galileus armados, como também alguns de Tibérias.
Depois de ter dado ordens para que todas as estradas fossem cuidadosamente guardadas, ordenei aos guardiões dos portões que não se dessem entrada a ninguém além de Jesus, quando ele viesse, bem como aos seus principais homens, e escolhessem o resto. No caso de quererem forçar, repeli-los. Consequentemente, aqueles que recebiam tais ordens fizeram o que lhes fora ordenado, e Jesus entrou com alguns outros. Ordenei-lhe que lhe baixasse as armas imediatamente, e disse-lhe que se ele se recusasse a fazer isso, ele era um homem morto. Ele, vendo homens armados parados ao seu redor, ficou apavorado e obedeceu. Quanto aos seus seguidores que foram excluídos, quando foram informados de que ele foi preso, fugiram. Então chamei Jesus sozinho e disse-lhe: Eu não era desconhecedor daquele desígnio traiçoeiro que ele tinha contra mim, nem era ignorante por quem ele foi enviado. Que, no entanto, eu o perdoaria pelo que ele já tinha feito, se ele se arrependesse disso, e se ele fosse fiel a mim no futuro. E assim, sob sua promessa de fazer tudo o que eu desejasse, eu o deixei ir. E dei-lhe permissão para reunir aqueles que anteriormente eu tinha com ele novamente.